Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um estudo, mais um programa Encontro com a Palavra. Eu gostaria que você soubesse, antes de mais nada, que é um prazer, uma bênção para toda a equipe do nosso programa, saber que você está aprendendo verdades bíblicas através desse trabalho. É realmente um privilégio ter você conosco. Nós estamos estudando o casamento e a família e temos visto os elos do casamento e gostaríamos de oferecer esses estudos para você. Então nos escreva, pedindo o livrinho, e diga para a gente como é que esse programa está lhe abençoando, como esse programa está abençoando a sua família. Nos escreva, o endereço está logo depois, aí no finalzinho do programa. Anote então e nos escreva. Passamos bastante tempo abordando o elo da compreensão. Temos falado sobre a importância de haver boa comunicação entre o casal e também compreensão. Hoje vamos continuar falando sobre o desafio de entender o seu cônjuge. Por que temos que entender o nosso cônjuge? Uma das razões é porque se o casal entender bem um ao outro, também conseguirá dividir as responsabilidades que envolvem um casamento e a vida em família. Existe uma divisão meio padronizada da divisão de tarefas no casamento. Quem faz as tarefas de casa, hein? Quem faz o quê? Como já dissemos em nosso último programa, essa divisão de tarefas não é definida com precisão na Bíblia, como algumas pessoas pensam. Muita gente já me perguntou como descobrir o versículo da Bíblia que fala sobre lavar pratos. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Esse versículo está no segundo livro de Reis, capítulo 21 e versículo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 13. Esse texto não está dizendo que são as mulheres, mas os homens que lavam os pratos. Falando sério agora, a divisão de tarefas deve estar baseada no talento natural das pessoas. Tem uma coisa, os homens não carregam crianças na barriga por 9 meses, né? Isso já determina uma divisão de tarefas baseada no dom natural. É claro que a questão merece uma abordagem mais profunda. Eu não acho que enfraquece o homem se ele não é bom com os números e sua esposa é. Deixar que ela cuide da parte financeira da casa, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Minha mulher e eu fazemos isso há anos e tudo está muito bem. Ela me ajuda muito com os números. Sabe, eu não sou muito bom em matemática, não. Por exemplo, eu posso ser bom em outra coisa e ela não é. E eu sou ruim em matemática e ela é ótima em matemática. Ela é um exemplo na questão de matemática. Bom, mas a única coisa que eu quero é que ela me dê um pouquinho do dinheiro, né? Então o resto ela faça o que quiser. Então ela gerencia as nossas finanças e faz isso muito bem. Sempre, todo mês, eu preciso recorrer à minha esposa para que ela me ajude com as contas. E ela me ajuda muito bem. A gente consegue realmente administrar muito bem. Ela é uma ótima gerente. Sou uma gerente financeira, né? Bom, sou muito grato a ela porque eu não tenho o menor interesse nesse negócio de contas e dinheiro. Na verdade, eu não sei muito bem, não, administrar essa questão do dinheiro e das contas. Ela faz muito bem. Ao mesmo tempo, eu não abdico da responsabilidade que tenho como cabeça do lar.
O marido é o cabeça do lar porque é dele a responsabilidade de conduzir a casa. Ele pode delegar autoridade para que outros façam algumas coisas, mas ele nunca delega responsabilidade. A responsabilidade continua sendo dele. Ele só delega autoridade. Eu não estou dizendo que o homem, sendo cabeça do lar, é responsável por tudo na casa e que possa abdicar dessa responsabilidade e dizer para a esposa: legal, pode tomar conta das finanças, pode sair por aí gastando além do que deveria e deixando a família no zero. Não é assim. Existem mulheres que já têm um talento específico para certas tarefas e isso pode ajudar a definir o que ela fará no lar e qual será o seu papel. O mesmo acontece com o homem. Tudo isso tem muito a ver com aptidão e vontade. Quem tem tal aptidão para fazer tal coisa, hein? Também tem muito a ver com realização. Nós devemos procurar ser pessoas realizadas, sabe? Eu vou repetir, nós devemos procurar ser pessoas realizadas. O homem deve estar comprometido com a realização e satisfação da mulher, e vice-versa. Tem certas coisas que fazemos que trazem realização e outras não. A realização é um dos fatores que deve contar na hora de dividir as responsabilidades do lar. Em um casamento cristão, essa divisão de tarefas deveria também estar baseada no padrão dos dons espirituais. Vou tentar ser bem claro para que vocês possam entender sobre o que estou falando. A Bíblia fala sobre os dons espirituais. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, traz com ele alguns dons espirituais. A evidência da presença do Espírito Santo em nós é o amor, mas a prova de que ele está nos energizando é chamada de dons espirituais. Segundo o Novo Testamento, toda pessoa que se converte tem dons espirituais. E a prova de que ele está energizando nossas vidas é o trabalho dele em nossas vidas, através dos dons espirituais. E isso sempre nos leva a uma pergunta: como determinamos quais são nossos dons espirituais, hein? Antes de tudo, é bom que você se familiarize com a descrição dos dons espirituais que a Bíblia faz. O Novo Testamento menciona cerca de 21. Guarde esse número. Depois, creia que você recebeu dons, porque as Escrituras afirmam que todo que crê tem dons espirituais, sim. Depois procure avaliar as atividades que você desenvolve melhor. Será que alguma atividade sua demonstra a presença do seu dom espiritual? Há uma diferença entre o talento natural e um dom espiritual. Uma coisa é diferente da outra. Avalie sua performance. Você demonstra ser capacitado espiritualmente para exercer as atividades que você tem? É importante que você faça essa distinção entre dom espiritual e habilidade natural. Quando as habilidades naturais são consagradas a Deus, elas, de certo modo, se tornam dons espirituais. Mas eu defino um dom espiritual, algo que você não tinha antes do Espírito Santo habitar em você e que você adquiriu só depois que ele passou a viver em você. Perceba que há diferença entre dons espirituais e habilidades naturais consagradas a Deus. Você perceberá essa diferença e pode ser que outras pessoas o ajudem nisso. Se algum dia na igreja, depois que você terminar aí de dar a sua aula de escola dominical, alguém se aproximar e disser: puxa, eu nunca tinha entendido esse texto e hoje, depois da sua aula, ele ficou tão claro para mim. Você não acha que isso é um dom espiritual para o ensino? Se várias pessoas aceitaram a Cristo depois de você explicar o Evangelho, pode ser que você tenha o dom de evangelismo. O impacto que você causa em outras pessoas ajuda a esclarecer o seu dom. Por isso, você precisa de outras pessoas para definir quais são seus dons. Quem vai conhecer você melhor do que seu cônjuge, hein? Se os dois forem crentes, um ajudará o outro nesse desafio. Depois procurem oportunidades para experimentar os dons espirituais que vocês descobriram. Como você vai descobrir se tem ou não o dom do ensino, se não assumir uma classe para ensinar, hein? Ao mesmo tempo, dê um tempo para que o dom que você suspeita que tem seja desenvolvido. As Escrituras afirmam que os dons espirituais se desenvolvem de acordo com um uso. Isso quer dizer que depois de exercer uma certa atividade na igreja ou no corpo de Cristo, o dom acaba emergindo. Depois que você definir claramente o seu dom espiritual, consagre-o durante um culto e ofereça-o a Deus.
para a sua glória e para cumprir o propósito dele. Creio que a divisão de tarefas que deve existir em todo casamento e na família, supondo que os dois sejam crentes, tem a ver com os dons espirituais. E é por isso que é importante que um entenda e compreenda bem o outro. Outra razão pela qual é importante que o casal se entenda são as crises. Vocês podem estar certos de que vão enfrentar crises no casamento. Todos nós sabemos disso. Todos nós já passamos pelos bons e maus bocados, não é? Nós podemos achar que os tempos de crises fazem com que as pessoas se aproximem automaticamente. Isso pode acontecer em um bom casamento. Como já dissemos, compatibilidade quer dizer sofrer junto, ter alguém com quem sofrer. Por isso, em um bom casamento, a crise pode aproximar ainda mais os cônjuges. Mas eu também já vi pessoas se separarem como resultado de uma crise. Conheço um casal que acabou se divorciando. Para certos casais, a crise nem é tão grande, mas o casamento estava fraco, então quando a crise veio, eles se separaram. Por isso é importante que um entenda o outro e que os dois trabalhem para que o casamento se fortaleça, porque os tempos de crise vão vir. Jesus foi muito realista com a ilustração das duas casas, uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Veio a chuva, uma caiu e a outra permaneceu forte. A vida é assim, cheia de tempestades. Pode estar certo disso. Pode estar certo de que vocês vão enfrentar tempestades. Por isso, é importante que vocês tenham um relacionamento forte. Essa é mais uma motivação para que a compreensão entre o casal seja trabalhada. Uma das crises que frequentemente atinge o casamento é a infidelidade. Infelizmente, a infidelidade se tornou epidêmica e muitos casais passam por isso hoje. Mas a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Primeiramente, creio que o cristão deva perdoar. Nós já falamos sobre uma das cláusulas dos ensinamentos de Jesus sobre o casamento, sobre quando a pessoa é seduzida e faz uma atitude que não é compatível com seu caráter. Não seria cristão expulsar a pessoa, mandá-la embora porque ela errou uma vez. O cristão deve perdoar. A palavra que Jesus usou quando apresentou a justificativa para o divórcio, segundo os estudiosos, foi devassidão, prostituição, imoralidade. Só neste caso o divórcio se justifica. Se o padrão de comportamento do cônjuge é a infidelidade e ele não consegue manter a exclusividade que um casamento precisa, neste caso, o casamento perdeu para o divórcio. Vamos supor que haverá infidelidade em seu casamento. Você acha que será difícil passar por isso? Como vocês viveriam juntos depois da infidelidade? É muito difícil porque a suposta parte inocente fica muito desconfiada e a parte supostamente culpada não consegue conviver com isso. É muito difícil aguentar a pressão da falta de confiança. Esse é um problema muito sério. Mas se isso for trabalhado no casamento e houver compreensão entre o casal, mesmo uma crise de infidelidade pode ser superada. Outro desafio que o casal enfrentará é a criação de filhos. Mas temos ainda uma outra crise, eu fico até com receio de mencioná-la, mas vamos lá. É a crise da meia-idade. Essa crise pode se apresentar de várias maneiras, mas no próximo programa nós vamos estudar sobre isso. Não perca então o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.